Estamos aqui ao vivo, dando início a mais uma live do projeto Mais Conceito para o seu negócio. Sejam bem-vindos, é com muita alegria que iniciamos aqui mais uma live. O objetivo do projeto Mais Conceito, apenas para deixar claro, é sempre levar conceitos e informações para você, empresário, você do mundo dos negócios, para que você fique antenado, para que você entenda melhor o seu negócio e possa alavancar os seus resultados. Sempre vamos trazer aqui no projeto Mais Conceito para o seu negócio temas que sejam relevantes para o mundo empresarial. E hoje nós temos aqui um super tema, uma super convidada, né? Que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. Mas antes eu gostaria de agradecer aí a sua participação e pedir para que você continue nos seguindo em todos os canais das nossas redes sociais. Tanto no Instagram, que você está nos acompanhando, pelo Facebook também, e no nosso canal do YouTube, né, da Conceitual Consultoria, tá? Bom, deixamos aí um recadinho também para os alunos da Universidade de AMB Morumbi, que no final dessa live, para que a gente consiga acompanhar aí a participação deles, né, e consiga aí emitir os certificados de participação, que vocês não deixem de responder a pesquisa de satisfação que vai estar tanto na bio do nosso Instagram como na bio do Facebook, tá bom? Bom, estamos felizes aqui com a nossa convidada, uma super convidada. Eu vou falar aqui um pouquinho do currículo dela e vocês vão entender o porquê, né, que eu estou falando isso tudo. Ela é pós-doutora em Linguística pela USP, ela é doutora e mestre em Filologia, e gago para falar essas palavras dificulta, né? Em Língua Portuguesa também pela USP, é bacharel e licenciada em Línguas Portuguesa e Alemã pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas também da USP. Ela possui experiência docente no ensino fundamental, médio e superior, além de trabalhar com treinamento e mentoria de professores. Eu estou falando da super convidada, super Renata Munhoz. Renata, muito obrigado pela sua participação. A gente está muito feliz aqui com a sua presença, tá? Muito obrigada, é um prazer imenso. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço a Camila, toda a equipe aqui da Conceitual. Eles trabalham com excelência, né, em todos os sentidos e trazem aí temas bastante relevantes, bastante interessantes.
E hoje foi um prazer, uma alegria imensa poder preparar um tema aqui junto com a Conceitual sobre essa ideia da comunicação. Como é difícil, não é? Nos comunicar com clareza, com coerência, atender as demandas dos nossos clientes. Então, esse foi o nosso ponto de partida, as necessidades dos clientes. Bom, Renata, então, como você disse, né, o nosso tema, ele vai estar, né, focando aí sempre para empresários, para empreendedores também, num contexto geral. Mas, assim, o tema comunicação realmente é um tema que exige aí uma atenção especial, né? Tanto na comunicação escrita como na verbal. E a gente sabe que muitas empresas às vezes pecam e às vezes perdem aí clientes até, né, por conta da falta de comunicação ou a comunicação errada. Às vezes uma vírgula no lugar errado dá todo um contexto diferente para a frase e o entendimento de quem fala do outro lado, né? Principalmente agora nessa era digital, que a gente tem que se atentar aí com essa questão da comunicação, né? Muito mais ainda, né? Porque antes da pandemia, o olho no olho ajudava muito, né? Agora, além do olho no olho, a gente como estamos mais virtual, é necessário aí uma atenção redobrada. Concorda com isso? Concordo muito. Na verdade, postagens também, não só em questões profissionais, mas postagens às vezes pessoais, fazem com que a credibilidade às vezes fique um pouco prejudicada, né? Como uso o português de uma maneira às vezes equivocada, fala um pouquinho mais sobre isso. Exato, e isso tanto para empresas como para profissionais também, né? A gente tem aqui exemplos de alunos que participam sempre das nossas lives, né? Empreendedores num contexto geral, às vezes um profissional que até quer de repente aí se aprimorar, de repente buscar uma oportunidade melhor e às vezes essa escrita, a gente sente isso aqui quando a gente recebe alguns currículos, né? Dá vontade de chorar, né? Dá vontade de chorar com alguns currículos que a gente recebe, né? Então, as pessoas têm muita dificuldade com isso mesmo, né? Bom, e aí eu queria começar fazendo uma primeira pergunta sobre esse tema, né? Queria que você falasse para a gente aí quais são as vantagens e os prejuízos para a imagem da empresa se tiver erros de português nos textos de comunicação. Legal, Valdir. Essa primeira pergunta, acho que é interessante você ter pensado isso nas vantagens. Existe vantagem para errar em português? E o que é erro em português, afinal, não é? Aquela regra toda, aquele conjunto de regras que nós aprendemos na escola, são chamadas de norma padrão. Todo mundo já ouviu falar disso, tá? Então, o que chama de norma padrão é o que está na gramática. Então, eu preciso seguir esse padrão. Ok, eu acabei de falar, é o que está na gramática, não o que está na gramática. E aí, eu posso usar o tal ao invés do estar? Posso. É informal. Então, quer dizer, existe alguma vantagem para eu errar nesse sentido? Eu ponho entre aspas isso porque não é um erro. Se é intencional, eu escolhi ao invés de estar, usar o tá para ser mais informal e ficar mais próximo de quem está ouvindo ou de quem está lendo o meu texto. Posso. Informalmente, ok? Depende do contexto, de repente uma postagem, algo que vai fazer sentido naquele contexto, tudo bem. Então essa seria a vantagem. Quando intencionalmente eu rompo, né, eu quebro aí uma regra da norma padrão usando uma forma mais popular, uma forma mais coloquial, mais próxima do meu cliente, daquele público que eu quero atingir. Por exemplo, eu vou vender algo para um adolescente e aí eu quero encantar esse adolescente, fazer com que ele fique mais próximo. Eu posso usar uma gíria, posso usar um termo que seja mais familiar a esse público. Então isso seria o ideal aí de vantagens. Então seria o nosso ponto de vantagem, seria a única vantagem. Agora, desvantagens existem muitas quando eu, como o Vladimir começou falando, principalmente, deixo a minha comunicação prejudicada em termos de conteúdo. A pessoa vai entender aquilo de forma equivocada. Eu falo A, a pessoa entende B. Puxa, eu disse uma coisa, ela entendeu outra.
eu disse que ela precisaria vir até aqui, ela foi até outro lugar. Então, quer dizer, eu comuniquei de um jeito que não faz sentido para pessoas. A comunicação teve falhas, teve ruídos aí, algo que prejudicou. Bom, então, é um ponto aí a se considerar. Então, essa é a primeira grande desvantagem, né? Grande desvantagem. Às vezes, algumas pessoas falam, acho que eu estou falando japonês, mas às vezes ela não está sabendo falar corretamente, né? Isso, então, e aí essa ideia, né, tu falou, poxa, eu tô falando chinês, tô falando grego, por que você não entende? Quer dizer, será que é a pessoa que não está entendendo? Ou será que eu não estou comunicando aquilo que eu gostaria, da forma como eu gostaria? Tá bom? Então, em alguns casos, servir da norma, desses registros menos coloquiais, não usar a norma padrão, não seguir a gramática lá ao pé da letra, é ok dentro, né, desses contextos, mas é esperado que, por exemplo, uma propaganda, um e-mail formal de uma empresa não tenha desvios gramaticais, ou seja, siga a norma padrão, ao pé da letra. Para isso, puxa, mas eu não sou professor de português, que eu posso fazer? Contratar um. Mas essa é a ideia, não é? Normalmente as empresas no passado tinham um revisor contratado, sobretudo jornais, aqueles que trabalham com a comunicação, muitos escritórios, advocacia, que trabalhavam com revisores que eram pagos apenas para revisar seus textos. Hoje isso não é uma realidade mais, infelizmente pouquíssimas empresas contratam revisores. Muitas vezes freelancers, então pessoas que prestam serviços para as empresas, eu vou mandar um texto e você dá uma olhadinha e está tudo ok, pronto. Então esse é um trabalho de freelancer. Como infelizmente não existe esse trabalho, por outro lado, felizmente as pessoas supostamente precisam saber escrever de maneira mais correta, ou seja, mais adequada ao padrão. Precisariam ter estudado a gramática lá no ensino médio, sabe o arrependimento que bate nessa hora lá, como professor de ensino médio, agora estou falando que os alunos estão assistindo. Bate aquela culpa, não estudou direito, não fez a tarefa de casa lá direito. Quando um balanço não bate, eu também falo, ele não assistiu a minha aula. Isso aí, tá né? vendo? Pronto, aí a gente já sabe que o cara faltou, matou a aula ali. Então é isso, esse sentimento de que fugiu da escola, sabe? Puxa, olha lá, o cara tem uma profissão, sobretudo essas que eu mencionei, que são ligadas à comunicação escrita, é muito prejudicial para a imagem da empresa e do profissional mesmo, prestador de serviço, que escreva, sei lá, como eu vi hoje, recebi um e-mail, de repente junto com 2 R's. É uma expressão, puxa, não é, falando de repente você pode não entender demais, mas você tem de saber que não essa revisão precisaria ser feita. Tá? Então, se é um e-mail formal, se é algo que se espera que esteja adequado à norma padrão, puxa, mínimo dar uma revisada. Tá, mas eu não quero contratar, não tenho condição de ficar pagando toda hora para alguém fazer essas revisões. O que eu posso fazer? Né? Existem outras ferramentas, vamos falar sobre elas nessa live também. Então assim, justamente isso, né? Porque no período de pandemia, principalmente, né? As empresas estavam desesperadas para conseguir se manter, né? Com as despesas que eles entendiam como normais e mais importantes. E em muitos casos eu acredito que, no caso, ter uma pessoa para avaliar os seus textos, né? Eles entendem, alguns empresários podem entender isso como não essencial. Mas, como você citou, né, a perda de clientes por falhas na comunicação e por erros perceptíveis aos clientes, você pode dar alguns exemplos disso no dia a dia prático? Então, você recebe, por exemplo, um e-mail de enfim, houve muito essa coisa durante a pandemia das consultas virtuais, um médico que escreve com desvios. Você já fica preocupado, não fica? Porque se espera, não é a nossa cultura, inclusive, chama de doutor o graduado em medicina, o graduado em direito, espera que esses profissionais tenham o domínio da língua, não é? Minimamente. Então, quando você recebe de um profissional um e-mail com muitas falhas, seja desvio, como nós entendemos aí, por exemplo, o Eduardo falou, colocar uma vírgula já muda tudo, muda tudo, inclusive financeiramente, muito mais, né? Pensando aqui no... E como muda? Nossa, né? Eu gostaria que elas fossem sempre caminhando. Mas essas vírgulas fazem diferença, elas podem mudar todo o sentido de uma comunicação. E aí, quando nós falamos de desvio, de erro, a tendência é pensar na grafia, na ortografia, que é a grafia correta da palavra, na ortografia. Legal essa palavra, né? A gente costuma usar, por exemplo, ortodontia. O que é isso? O dente,
profissional corrige o dente, ortografia, grafia correta. Então, esse orto aí correto é esperado que se use. Então, quando você ouve alguém falar, por exemplo, problema, chiclete, o desvio que é muito comum, essa troca do L pelo R, né? Todos esses desvios, todas essas questões são motivadas, tem um motivo. Né? E aí soa como. Esse chiclete foi ótimo. Chiclete, problema, bicicleta, né? Então, esses desvios são muito risíveis até. A pessoa começa a rir, fala, nossa, que. Mas na verdade é uma questão, nesse caso, mais a pronúncia mesmo de fono do que um desvio, se a pessoa sabe a palavra que está falando, enfim, muitas vezes não consegue, ou por uma questão de falta de escolaridade, ou por uma questão mesmo de problema de fala, alguma questão fisiológica ali. Enfim, a ideia que nós temos é a ortografia, então espera-se, de regra, que as pessoas escrevam corretamente as palavras. Então se você encontra lá experiência, que não tem X, né, está escrito de outro jeito ali, você fala, nossa! Então, palavras que às vezes são cotidianas, mas que são passíveis de erros. Como erro, aquilo, né? É muito comum as pessoas trocarem. Ansioso, por exemplo, você podem ter visto muito. Por quê? Porque é um desvio, mas a fala, o som é o mesmo, mas na escrita eu acabo trocando uma letra por outra. Isso é algo comum, mas não é adequado que se mantenha ali num texto escrito, sobretudo. Então, tanto a modalidade que a gente começou falando, escrita, quanto a oral, elas podem ter um registro mais formal ou menos formal. Se eu mando um WhatsApp para um amigo e escrevo de uma maneira informal, ok. Se eu vou mandar um e-mail para um superior, hierárquico de uma empresa, eu preciso atentar mais para essas regras. Tá bom? Então, são pontos aí importantes. Uma entrevista de emprego, ela colocou, eu só mando o currículo alguém revisou, bacana. Quando a pessoa chega para conversar, e aí ela comete muitos desvios, pronto, eu já começo a me preocupar e falar, puxa, essa questão do currículo é uma coisa muito comum, né? Então, assim, a pessoa, até na questão das experiências, né? A pessoa coloca lá, você olha aquele currículo e você fala, meu Deus, essa pessoa é muito boa, né? Vamos contratar. Quando a pessoa começa a fazer um teste, você vê que o que está escrito não condiz com a realidade. Na verdade, tem um vídeo, né, que fala português fluente. Português fluente, o rapaz não conseguia, né? Ele fala, pô, gentilmente no currículo, não tem português fluente. Mas a ideia é de que nós falamos, sim, desde que nascemos todos aqui falantes nativos de língua portuguesa, nos comunicamos por bem, ok, não existe questão. Mas uma criança com 3, 4 anos se comunica, não é completamente bem. O ponto é que, para essa proficiência, na inglês a gente entende mais facilidade de entender isso. Você presta aquela proficiência quando você manja tudo de gramática, está quase preparado para dar aula lá de inglês. Em português, nós deveríamos sair com essa proficiência do ensino médio, mas isso não é uma realidade no Brasil, infelizmente. Né? Então, quem trabalha aí com banca de correção vestibular, sabe o que eu estou falando, não é? Sabe que, infelizmente, é muito, né, como diz o buraco né, a falta, a lacuna que esses alunos têm, que essa educação no Brasil oferece uma qualidade ainda muito ruim. Então isso é bastante lamentável. No primeiro momento é algo visível, né? Vocês já devem ter visto pérolas do Enem, já viram? Pérolas do Enem, é cola de livro, mas como professor eu não consigo, é um riso assim, bem amarelo, né? Porque é algo que revela toda a nossa precariedade do sistema, né, de educação geral. Então, na faculdade também cortaram as aulas de produção, cortaram as aulas de produção de texto, em geral, porque ninguém precisa disso, né? Contrato no revisor. Mas aí depois os professores formados, os advogados formados, os engenheiros, enfim, acabam tendo de recorrer a um revisor sempre, que é não acho, né? Tem que toda hora pedir para alguém dar seu texto, toda hora está errado. Ou tentar se atualizar sozinho, que é também muito triste, porque, puxa, você ficou anos sentado ali na escola, ficou anos da sua vida estudando regularmente e essa deficiência ainda permaneceu. É algo que precisamos aí rever, né?
Ô Rê, pegando esse gancho, como que você acha que a oralidade tem influenciado a comunicação escrita? Nossa, influencia bastante, influencia. O WhatsApp é um exemplo claro disso. E de regra, quando nós escrevemos no WhatsApp, tô cansado, essas abreviaturas que são normais, né? Pra, militar, ok? São abreviaturas comuns, enfim. Mas usamos a informalidade total. Quem nunca usou VC, que a tia aqui a pele, né? VC. O VC, ok, eu entendo que é você, mas não é a abreviatura correta, vocês sabiam? Olha que coisa interessante. Se você olhar no dicionário, a abreviatura correta é o V grandão, ponto. Então, o V maiúsculo, ponto, é a abreviatura de você. Olha que engraçado, eu não uso, tá? Senão, eu ia perguntar isso, eu falar, você usa isso? Você é chato? Não, não sou chato. Legal. A partir disso, né, explique aí pra gente as dificuldades de se interpretar uma mensagem se houver erro. Pois é, primeiro que se você observar o erro, né, esse erro você considera erro, você já entende que, olha, essa pessoa não está ali cumprindo esse papel, né, pensando no profissional da escrita, pensando na empresa, puxa, não se preocupou em revisar o texto, não pediu para ninguém ler e olhar, quer dizer, como é que isso pode ser visto no primeiro momento, então já quebra essa expectativa. Estou lendo, aí eu, pedra no caminho aqui do na bom, Conceitual sabe? a gente é muito chato com isso, sabe? Às vezes a gente está escrevendo um e-mail, aí vem um, revisa o outro antes de mandar, principalmente quando é um assunto um pouquinho mais polêmico, né? Quando você precisa detalhar algo para o cliente entender com mais facilidade. Perfeito, é isso mesmo. Então, dentro de uma empresa, quando existem vários funcionários, como é o caso, trocar essas informações, trocar essas experiências, isso ajuda muito nessa hora de fazer essa revisão do texto. Bom, é bastante complexo isso, porque, de fato, nós temos a tendência de usar a oralidade na escrita. É muito comum, muito comum. E é bastante interessante também que nós entendemos, por exemplo, um desvio bem crasso, assim, bem polêmico, bem difícil, é a concordância. Olha só, nós pensamos em termos de escrita, mas na oralidade nós entendemos a concordância. Então, quando eu digo, alguém chega e fala assim, Vlad, os funcionários chegou tarde. Nossa. Quantos funcionários são? Você vai saber que são mais de um. Tem mais de um funcionário ali. É por quê? Porque os funcionários... Quer dizer, é muito comum no dia a dia, na fala, nós usarmos a marca de plural apenas no lugar. Quer dizer, eu uso essa só ali. Para economia mesmo de conversa. Você está sendo legal, hein, professora Renata? Você está sendo legal. Não, claro, não é algo assim que vá condenar ninguém à morte, mas é algo que pode, em primeiro momento, né, prejudicar a imagem. Eu puxo, como eu disse ali, a pedra do caminho do Drummond. Então eu achei um problema, que eu considero um erro. Sei lá, a pessoa falou cidadão e cidadãos, não, já calma aí, esse cara, né? Então eu já penso ali um pouco, né, já perco ali um pouco da credibilidade. E depois, lógico, essa questão da falha mesmo. Eu uso um par de palavras, por exemplo, este e está. Eu precisaria colocar sempre. Então, este e está. Tem diferença? O muda tudo. Certo? Então, hoje mesmo eu vi o dá e o dá, com acento ou não. Esse presente é da menina, ou ele dá, certo? O verbo tem que ter acento. Quer dizer, várias questões que na oralidade às vezes não fazem diferença, mas na escrita precisam fazer, porque nós não temos, em primeiro lugar, toda essa entonação, todo esse repertório, toda essa o olho aí da linguagem na parte da escrita. Então precisamos compensar dessa forma. E seguir um padrão, claro. Por isso nós chamamos a norma padrão. Porque senão cada um escreveria de um jeito sem um calmo, não teríamos aí. Parece que a gente tem pergunta, a Luísa. Obrigado, Luísa, pela sua participação. Ela está perguntando assim, teria como passar algumas dicas para uma comunicação formal e assertiva via WhatsApp? Boa pergunta, bacana. Então, depende do que eu quero comunicar, como é que eu quero, né, comunicar.
Pode ser que se você usar o WhatsApp Web ali, você escreva então no Google Docs ou no próprio Word, então você já tem um revisor. Então essa parte pelo menos de ortografia você já não corre tanto risco ali. A parte ortográfica talvez já apontem ali. Mas cuidado, porque às vezes é um problema. Então ele vai corrigir coisa que não deve ser corrigida. Então você precisa estar atento, é uma máquina. Então, esse sistema, os algoritmos todos corrigem, mas você precisa saber o que é que pode ser corrigido e o que pode ser, o que deve ser mantido, você tem que ter certeza ali. Então a primeira dica seria essa, seria usar de repente um programa que me ajude com revisão. Existem vários mecanismos também de revisar, lógico. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar no VOLP, V-O-L-P. VOLP é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Esse V-O-L-P, esse VOLP, se você digitar, ele não é um dicionário, ele não tem definição das palavras. Mas o VOLP tem a escrita certa das palavras. Estamos pensando em termos ortográficos, isso é aqui. O ponto é que na língua portuguesa nós temos alguns calcanhares de Aquiles, temos alguns problemas. Então, por exemplo, questões que precisariam ser olhadas com mais cuidado, por exemplo, uso de crase. O pessoal fez cara feio com os Então, assim, pensando em termos de linguagem, de comunicação, nós usamos no WhatsApp também marcas de informalidade, marcas de referência, como assim, o né. Por exemplo, o que é o né? Não é. Não é. Os emojis, né? Os emojis, então, eu uso tudo isso de uma forma coloquial, né? Informal para atingir o meu público. Tudo é bonequinho, né? Isso, eu mando carinho, eu mando um joia, né? Essa ferramenta também de eu falar, gravar áudio e transcrever, às vezes fica uma confusão, não aprendo nada do que a pessoa mandou ali escrito. Então, de fato, seria melhor, usando o WhatsApp Web, seria uma dica importante, primeiro colocar o texto no lugar, se for uma mensagem formal, que você não pode, por exemplo, eu vou fazer, sei lá, uma lista de transmissão para divulgar o meu serviço. E aí eu quero que esteja ok, que esteja correto, então eu passo ali antes de uma revisão, se digitar direto e as pessoas podem entender essas questões. Isso que você chama de erro de comunicação é bem frequente e prejudica as empresas de maneira decisiva em muitos momentos. Que ferramentas você sugere que sejam usadas para auxiliar um empresário? Existem vários canais hoje no YouTube que trabalham com isso, existem também no Instagram muitas dicas. Mas a ideia é que você dê uma estudada boa nessa parte de regras, assim, pontos. E, puxa, eu não sei usar o porquê. Por que você não sabe usar o porquê? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Você tem que estudar ali as regrinhas e memorizar isso. O importante é que você também se atualize nesse sentido. Porque nós fazemos tantos cursos de atualização de tantos aspectos, tantas instâncias aí da vida, e de repente algo que é essencial. Eu digo para vocês que a comunicação é essencial para várias profissões, hoje todas. Não existe uma profissão que esteja isenta dessa comunicação, seja publicamente, que é o caso da maioria, seja entre pares ou entre funcionários, entre colegas de empresa, para os meus clientes, para os meus funcionários. É importante que eu tenha essa tomada de consciência de que eu posso melhorar. Puxa, eu mando texto, é muito comum isso em empresa, tá? Eu mando texto para o meu chefe, por exemplo, ou para o revisor, e ele sempre corrige, beleza, eu aceito ali, aceitar, e tudo bem. Não é a ideia é de que uma vez corrigido, você retome aquilo, puxa, não vou mais cometer esse desvio, esse chamado erro, depois dessa, aprender a usar, por exemplo, logística de português. Uma outra pergunta que chegou aqui, né? Como que a gente pode tratar a questão da linguagem e comunicação corporativa, principalmente com clientes, diante de um cenário em que as redes sociais e a internet têm dissipado tantas formas de comunicação, como novas palavras e expressões? Bacana, excelente isso. Sim, o tempo todo nós criamos, nós costumamos brincar que a língua, não é assim,
essa norma que nós usamos aí, pensando em língua enquanto gramática, ela é bem lenta, ela demora. Eu não sei, às vezes me perguntam, né, vários termos, por você, os alunos perguntam assim, você acha que tal palavra vai entrar para a língua, tal gíria vai entrar? Não sei. Hoje, se você pegar o AIS, aquele dicionário, o AIS da língua portuguesa, não é AIS, existem muitas palavras que foram gírias e que hoje fazem parte do dicionário, estão ali dicionarizadas. Então, a gramática hoje aceita coisas que quando eu estudei, por exemplo, não aceitava ainda. Então, a gramática também se atualiza. O problema é que, como eu disse, ela é lenta, ela é como uma senhorinha, bem cuidadosa, bem lenta, né? A norma aí, né? Agora, a língua que nós usamos viva aí no dia a dia é uma loucura. O tempo inteiro o povo tem inventando palavra. O tempo inteiro. Se você olhar assim na rede social hoje, vai ter palavra que você nunca viu, porque a pessoa criou ali um neologismo, né? Chama de palavra nova. E quem entrou para a língua, faz parte daquele contexto. A TV faz muito isso, uma personagem, às vezes caricata que traz uma expressão. Todo mundo conhece milhares de expressões assim. Ninguém merece, coisas que entraram para o nosso léxico, entraram para o nosso uso cotidiano, mas que não faziam parte, não tinham esse sentido. Né? Então, essa ideia temporal mesmo, isso vai mudando, vai se atualizando. Então, é importante que a gente esteja aí de olho, atualizado nessas tendências, mas que, em certa medida, saiba também ser conservador quando for algo que exija uma formalidade maior. Legal. Você consegue dar algumas dicas mais específicas para os empresários que estão nos acompanhando, que, por exemplo, precisam comunicar aos seus clientes informações que tendem a gerar uma certa resistência, como, por exemplo, o aumento de preços, né, que ninguém gosta de receber esse comunicado, né? A cobrança de algum valor adicional pela execução de algum serviço não previsto antes, ou ainda a necessidade da mudança de algum procedimento ou conduta. Puxa, isso é um ponto bem relevante nós pensarmos, porque, primeiro, com o máximo de polidez e educação do mundo, não é? Porque a notícia já é ruim, você vai pagar mais caro. A notícia já é ruim, e aí você vai chegar e dar isso daí na lata assim, a pessoa, opa, calma aí. Então é a ideia da manutenção da face que a gente chama, né? Manutenção da imagem. Puxa, eu vou tentar ser bem polido, bem educadinho, explicar, justificar que, poxa, a matéria que não controle, aí você não tem, como é que eu posso trabalhar, né? Justificando, fazendo com que a pessoa consiga assimilar a informação de um jeito menos brusco, de um jeito menos rigoroso, talvez seja uma possibilidade. Então, gostaria que entendesse, sabe, usar esse tempo, acho que ajuda bastante nessa. E de repente, né, no caso, demonstrar isso, né, de repente se o custo aumentou, evidenciar o que de fato aumentou, de repente tem alguma planilha, alguma coisa que possa mostrar porque aquele número aumentou, isso vai ajudar ele a se conformar que aquele valor aumentou, né? Então, isso pode ajudar, né? Sim. Uma outra pergunta aqui da Michele. Michele, obrigado pela sua participação. Qual o papel da comunicação com o cliente para um resultado mais assertivo dentro das empresas? Puxa, aí é uma questão bem importante e, na verdade, ela retoma aquilo que nós falamos no início, que é essa adequação da linguagem, a adequação do uso da língua. Puxa, eu não vou a um casamento de biquíni, eu estou na praia. Então, assim como eu uso adequadamente uma roupa, eu gostei, a ideia é tentar adequar-se. E por sinal, você está muito chique hoje, não precisa falar, né? É um ponto que precisa ser revisitado. Então, puxa, eu vou usar, como eu disse, uma loja de surf que atender um público X. Eu vou usar, vou treinar os meus vendedores para que vendam na gíria, para que eles falem a linguagem daquele público, lógico. Então, é adequação mesmo a essa comunicação. Tá? Então, por exemplo, nós falamos aí que já é ruim, eu não sei dessa palavra, é ruim para nós, tá? Como é que é a expressão de que deu errado alguma coisa? Deu ruim, não é assim que ele fala? Deu ruim, molhou, né? Molhou.
Então, já fala molhou, né? Não fala deu ruim. Ferrou. Quer dizer, essa informalidade faz parte em alguns momentos. Se eu estou, por exemplo, traduzindo, transcrevendo, então, a linguagem, pensando em termos de marketing, né, propaganda para alguém, como é que eu vou usar essa linguagem adequada a essa expectativa? Se eu falar na propaganda lá na TV, deu ruim, que chatão, então não vai atingir o público, né? E a pessoa às vezes nem entende o que eu quis dizer. Agora, nossa, isso daí não deu ruim. Pronto, então você já sabe o que aconteceu. Quer dizer, esse jogo de cintura que é muito típico dos brasileiros, nós somos mestres nessa arte da flexibilidade em todos os aspectos, e a linguagem faz parte. O ponto é que nós não podemos tender para nenhum dos lados. Eu acho que para o lado da formalidade é mais raro, não sei que eles filólogos como mas mesmo os meus colegas filólogos, todos os meus chato esse ponto, são todos muito gente boa. Então, assim, quer dizer, tender para essa ideia de ser político, de ser, usar preciosismos na língua, palavras difíceis que ninguém entende, ao invés de, dá um beijo aqui. Não, dê-me um ósculo na faca. Quer dizer, ninguém vai entender o que o cara está dizendo. Como que é isso? Fala pra gente. Ósculo, quer dizer, eu uso uma palavra que eu peguei lá do poema lá do século XVII, XVIII, pronto, eu trago para cá, mas com que intenção, não é isso? É impressionar o Mas o contrário é muito mais verdadeiro. Eu tenho a tendência a deixar a vida levar no sentido de usar a informalidade o tempo inteiro. E aí eu não consigo me adequar formalmente. Então eu quero usar biquíni o tempo inteiro, não quero usar terno nunca. Esse é o ponto, a tendência aí. Sempre quando falta esse coragem para a gente. Como que você pode mensurar para a gente, né, assim, as mudanças que tem aí nos últimos anos em relação à comunicação? Você, dentro de sala de aula, atendendo, fazendo treinamentos, o que você percebe que mudou na comunicação? A gente sabe essa questão internet, com certeza, influenciou muito, mas o que você, como professora, agora vê em sala de aula ou nos seus treinamentos? Olha, em primeiro lugar, graças a Deus, eu só posso dizer, é esse respeito, pelo menos eu prego muito isso, eu acho que esse respeito precisa existir às pessoas que têm essa questão de escolaridade baixa ou de escolaridade. Esse ponto mudou bastante, não é? Porque quando eu, por exemplo, acho que todos nós, quando estávamos no ensino médio, ainda não sei, fundamental, os professores tendiam a dizer, não, olha lá, que analfabeto, burro, rotular, porque não soube comunicar da forma esperada, de acordo lá com a norma. Então, isso mudou bastante, essa questão de entender, flexibilizar muito essa questão da língua, com adequação ao contexto de uso. Seria isso, entender hoje a língua como discurso e não mais como uma decoreba. Não sei se vocês decoraram, mas eu pelo menos estudava lá. A listinha que eu estudava, são os pronomes substantivos que eu tinha direto que fazia, sabe? Não é? Era mecânico, para que eu sabe lá, não interessa, faça, né? Então, hoje não, hoje existe uma aplicação, um discurso. Eu uso a língua sempre de forma dialógica, eu sempre estou falando com alguém, olha que interessante. Eu nunca uso a língua como monólogo. Eu falo comigo mesmo. Mas pense, quando estou falando comigo mesmo, já é um diálogo. Então eu olho no espelho e falo, poxa, Renata, você fala tal coisa. Eu estou conversando como se eu fosse uma outra pessoa. Dá para perceber? Então a língua é sempre dialógica. E daí entram esses marcadores todos que nós falamos, que prejudicam às vezes na hora de escrever. Eu coloco lá o né, eu coloco tipo assim, coisas que, na verdade, tudo bem, certo? Entendeu? Coisas que retomam, na verdade, esse vínculo aí, essa interdiscursividade, essa relação com o outro, esse contexto de uso dialógico. Renata, a gente ficaria aqui horas conversando sobre esse tema, né, e os diversos, que eu sei que você tem experiência, mas eu queria que você desse aí as considerações finais do nosso público que está assistindo e aquele que vai assistir depois, né, as considerações finais, por favor. Então, eu agradeço, né, agradeço muito a equipe aqui, trabalhando, porque a gente conseguiu colocar essa live em Harvard, admiro todo esse empenho em passar informação de qualidade, para que as pessoas
tenham essa consciência de que, puxa, eu sou um empreendedor, eu sou alguém do business, alguém que quer investir na carreira, mas eu preciso também colocar aí força em áreas que podem me ajudar também. Uma delas é justamente essa parte da comunicação. Então a dica é ler. Não posso dizer ler muito, muito, muito. Hoje existem aí os audiobooks, ok, funcionam, importante que você tenha também esse tipo de ferramenta, mas a leitura mesmo, sabe? Mesmo que seja lá, quando você está lendo lá no celular, lendo no tablet, que seja, não só necessariamente um livro impresso, mas leia. Então, jornal, livro, sabe? Entender que essa língua, ela é viva, mas que ela precisa ser o tempo todo revisitada. Eu esqueço. Se eu não leio, se eu não escrevo, se eu não pratico, eu acabo perdendo esse vínculo. Então, acho que seriam essas as considerações finais, né? Agradecendo muito pela oportunidade, tá bom? Então, como pro, eu devo dizer assim, que a gente Bom, a gente que agradece, né, a riqueza, né, dessa live com esses detalhes, com essas dicas, né? E a gente deixa aqui o convite para vocês que estão nos acompanhando, para que continuem nos acompanhando, né? Conforme disse no início, a ideia do projeto Mais Conceito para o Seu Negócio é justamente trazer conceitos do mundo empresarial para que você possa se preparar melhor, para que você possa ser um empresário realmente de sucesso. A Conceitual sempre preocupada ou com a intenção, né, de fazer com que a sua empresa cresça. Então esse é o nosso objetivo. E você que está estudando, o objetivo é se tornar um profissional melhor, né? Então, como a Renata disse, como dica, né, a leitura é algo essencial e a participação de lives como essa e outras que existem aí, né, são essenciais para que vocês consigam aí se aprimorar no dia a dia. Então, assim, o nosso agradecimento a você que acompanhou até agora. Não esqueça os alunos de preencherem lá a bio, né, o questionário, a pesquisa de satisfação. Em outubro teremos mais 2 lives, sempre teremos 2 lives por mês, sempre com assuntos, né, importantes. Não esqueçam de continuar seguindo a gente nas redes sociais. Diariamente estamos publicando aí, né, assuntos da área empresarial, vídeos, temas relevantes que o governo divulga, uma novidade, uma lei nova, né, porque nesse mundo toda hora muda alguma coisa. A gente está conversando aqui, com certeza já vai ter lá 10, 15 novas leis, né? E a gente agradece novamente, Renata, a sua participação, agradeço a minha equipe também, que tornou essa live possível, tá? Nós seguimos aí os protocolos, né, de segurança e muito obrigado, tá? E agradeço de fato a sua presença. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.